O deputado federal Felipe Barros anunciou pelas redes sociais que apresentou um projeto de decreto legislativo para revogar decisão do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. O deputado ressaltou que compete ao Congresso Nacional preservar a sua função legislativa. Felipe Barros lembrou que há um precedente, pois em 2013 o Congresso aprovou um PDL que revogou uma decisão do TSE. O deputado disse: então nós temos precedente e o Congresso Nacional tem que preservar sua função de legislar. Nós não podemos continuar de cócoras para o Judiciário. Está na hora do Congresso Nacional mostrar para toda a população que nós somos os representantes eleitos pelo povo e que juízes e magistrados não podem assumir a nossa função. A liberdade no Brasil está sob ameaça, assim como a propriedade privada, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do Judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e respaldo do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que é também presidente do TSE. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pessoal, conforme eu havia anunciado no início dessa semana, eu protocolei o projeto de decreto legislativo 1125 de 2021, que serve para revogar aquela decisão do ministro Barroso, que foi confirmada pelo plenário do STF, infelizmente, que na prática instituiu o passaporte sanitário no nosso país. Fora toda a questão de inconstitucionalidades que envolve essa decisão, eu ressalto aqui na minha justificativa que compete ao Congresso Nacional preservar a sua função legislativa, é o que está na nossa Constituição Federal. Vocês podem até argumentar que, ora, o projeto de decreto legislativo não serve para revogar decisões judiciais. Mas nós temos precedente. Em 2013, o Congresso Nacional aprovou um projeto de decreto legislativo que revogou uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Então nós temos precedente e o Congresso Nacional tem que preservar a sua função constitucional de legislar. Nós não podemos continuar de cócoras para o Judiciário. Na hora do Congresso Nacional mostrar para toda a população que nós somos os representantes eleitos do povo e que juízes e magistrados não podem assumir a nossa função. Então, o projeto de decreto legislativo é o 1125 de 2021 para vocês que queiram acompanhar. Um grande abraço a todos. Senador Rodrigo Pacheco, muito boa noite. Senhoras senadoras, senhores senadores, povo brasileiro que nos assiste pela estrutura de comunicação do Senado Federal. O presidente, senador Marcos Duval, o presidente do Senado, do Supremo Tribunal Federal, declarou que via como quebra de harmonia entre os poderes a recente decisão da CCJ da Câmara, senador Rodrigo Pacheco, nosso presidente, a respeito da revogação da PEC da Bengala, fazendo retornar aos 70 anos a idade mínima, a idade limite para a aposentadoria compulsória. Sobre o mérito da PEC da Bengala, existe naturalmente prós e contras, que devem ser devidamente analisados, debatidos e, por fim, haver a votação pelo Congresso Nacional dentro das prerrogativas constitucionais. Nossa Constituição deixa claro que os três poderes da República
devem ser harmônicos entre si, respeitando cada um as suas atribuições. Mas o que temos assistido ultimamente, infelizmente, são contínuas interferências justamente do STF, tanto sobre o poder executivo quanto sobre o poder legislativo. Ratificado, aliás, agora, 15 dias atrás, pela estranha declaração do ministro Toffoli, dizendo que na prática, o Brasil já vive um regime semipresidencialista, tendo o STF como poder moderador. As perguntas que eu faço são as seguintes: não constitui quebra de harmonia ministro se reunir com lideranças partidárias, de alguma forma tentando influenciar sobre o voto auditável? Isso não é quebra de harmonia? Não constitui também quebra de harmonia ministro mandar instalar a CPI da Covid? Não constitui quebra de harmonia um único ministro, no mesmo inquérito, que, a meu ver, e respeito quem pensa diferente, é ilegal, indiciar, julgar, condenar? Não constitui quebra de harmonia um ministro, com a canetada, mandar prender um deputado federal por crime de opinião? Aliás, esse deputado não pode nem dar entrevista. É um parlamentar zumbi, como eu falei aqui na semana passada. Parlamentar zumbi. Quem será o próximo? O STF deixa de cumprir sua obrigação constitucional quando deliberadamente não julga processos de flagrante corrupção cometidos por parlamentares, por exemplo, no âmbito da Operação Lava Jato. E esses processos estão parados há anos. Tal obrigação só pode ser cumprida por esse poder enquanto perdurar o foro privilegiado. Esse é o grande problema do Brasil. O câncer da corrupção sobrevive muito por causa desse guarda-chuva da impunidade que nós temos aqui ainda no país, um dos poucos países que tem foro privilegiado. Da mesma forma que apenas o Senado tem o poder de coibir abusos cometidos por ministro da Suprema Corte. Mas essa casa também vem preferindo a omissão, enfraquecendo a nossa democracia perante a sociedade atônita, que está realmente assustada com essa escalada autoritária sem freio. Termino lembrando esse belo poema publicado em 1964 pelo escritor e poeta Eduardo Alves da Costa, e que é tão atual diante dessas interferências e omissões em curso no Brasil. Abro aspas. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor de nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, eles já não se escondem, roubam todas as flores e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade e pela tolerância. Deus abençoe essa nação.